Venham saudar todos nessa noite com a paz do Senhor e dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Nessa noite já quero convidar você para estar orando juntamente comigo, né? Para que Deus ele venha falar no seu coração nessa noite. Amém? Vamos orar nessa noite. Vamos nos alegrar no Senhor, né? Que a Bíblia fala que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Amém? Convido todos para estar orando comigo nessa noite, curvando a sua cabeça, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa hora de oração, Pai, eu venho, Senhor, bendizer seu santo nome, eu venho te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Pai, eu venho te pedir que nessa noite, Pai, essa live, Pai, ela possa chegar, Senhor, no coração das pessoas que se encontram necessitadas. Pessoas, Deus, a qual se encontra, Pai, precisando de uma palavra. Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha me usar como canal de bênção essa noite, que venha trabalhar, Senhor, no coração das pessoas. Que não seja, Pai, o presbítero que o Senhor está falando, mas que seja a Ti, Senhor, nessa noite, né? Eu venho já agradecer pelo meu dia, eu venho agradecer, Senhor, por tudo que aconteceu, por Senhor ter me guardado nesse dia, Senhor. Pai, repreenda, Senhor, o homem mau, o homem sanguinário, Senhor. Nessa noite eu venho te pedir, Senhor, que toda, Senhor, astúcia de Satanás nessa noite, Pai, seja repreendida, né? Que possamos, ó Deus, fazer, Senhor, o melhor para Ti nessa noite. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Michael, a paz do Senhor, meu querido. Anderson, a paz do Senhor. Amém. Osias, a paz do Senhor, Osias. Que Deus ele venha te abençoar, né? E pedir para os irmãos que, aqueles que vão entrando, vamos compartilhando esse vídeo para que possa chegar, né, até mesmo aos ouvidos dos necessitados. Aqueles que estão precisando de uma palavra nessa noite, né? Vamos deixar aqui a nossa mensagem dessa noite. O tema é Uda, a profetisa. O livro de Crônicas, Segunda Crônicas, né? O Segunda Crônicas 33, a partir do 33 não, Segunda Crônica 34, né? A partir do versículo 22, né? Você que quer nos acompanhar essa leitura, né? Porque há uma necessidade de você que está me escutando, você que está me vendo, né? Você saber o que o presbítero está falando, né? Por isso que é bom você pegar a sua Bíblia e examinar aonde o presbítero está lendo. Então, o presbítero vai ler nessa noite 2 Crônicas 34, versículo 22, né? Você que tem a sua Bíblia e que quer nos acompanhar, então nos acompanha nessa mensagem, né? Que Deus ele vai edificar a sua vida nessa noite. Por quê? Antes do presbítero ler, ele vai explicar porque é uma necessidade de você saber que o que o presbítero está falando, o que ele está pregando. Você examinar para você ver que é verdade ou se o presbítero está falando heresia. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, diz assim, ó. Vou repetir novamente. 2 Crônicas 34, versículo de número 22. Amém? Diz assim, ó. Então Ilquias, o enviado do rei, foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filha de Tocate, filha de Aras, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dize ao homem que vos enviou a mim,
Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar, sobre os seus habitantes e sobre toda a maldição que está escrito no livro que se leu perante o rei de Judá. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa mensagem, de repente, nessa noite, você não conhece, de repente, essa profetisa Uda, né? Por quê? Ela vem ser uma profetisa de um tempo onde as mulheres quase não profetizavam. Não tinha profetisa mulher. Mas Deus, ele levanta Uda na qualidade de profetisa, na qualidade de mulher de Deus, né? E Uda, ela é da mesma geração de Jeremias, dos outros profetas, tá? Quando Jeremias estava profetizando, Uda, ela já existia. Uda já estava lá. A paz do Senhor, minha querida, que Deus venha te abençoar. Amém? Quando vocês que estão entrando agora, compartilhe. Pedido de oração, deixa um pedido de oração. Pode que o presbítero daqui a pouco vai estar orando pela sua vida também, para Deus vir te abençoar. Amém? Martinha, paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar aqui. Então, Uda, ela habitava na parte baixa de Jerusalém, né? E quando Deus ele quer usar, quando Deus ele quer usar alguma pessoa que se põe a ser usada por ele, ainda que você esteja num lugar onde para você é impossível, Deus ele vai arrumar uma forma para que você seja usada por ele, né? Porque há uma necessidade de Deus encontrar aquelas pessoas que queiram ser usadas. Porque o próprio Jesus ele deixou escrito que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que querem trabalhar na sua obra. Então, agora para me falar de Uda para você, eu vou ter que falar primeiramente do rei de Israel, né? Que se chama Josias, né? O que a Bíblia vai dizer? Primeiramente, para que você seja chamado, para que você seja levantado, Deus tem que levantar alguém primeiro do que você. E agora Deus ele vai levantar um rei em Israel que se chama Josias, né? A qual com pouca idade ele vai começar a reinar sobre Israel, né? E no seu reinado sobre Israel, ele vai começar a purificar Israel. Ele vai começar a purificar Judá. Ele vai começar a purificar. Primeiro ele começa purificando a cidade. Primeiro ele começa purificando o povo. Ele começa fazendo um trabalho. Entenda, para você ser usado por Deus, primeiramente há uma necessidade de se purificar, se separar. E Josias agora ele faz esse trabalho em Israel. Quando ele está fazendo esse trabalho em Israel, quando ele com poucos anos de idade, ele começa a se voltar para o Senhor, ou seja, para a casa do Senhor. Você sabe por quê? A Bíblia vai dizer que os reis anteriores a Josias se corromperam, né? De repente você está vendo uma geração que as pessoas estão se corrompendo. De repente você vem de um meio que as pessoas se corromperam. Mas entenda uma coisa. Deus ele te escolheu, ele te chamou por um propósito. Ele não chamou você para você poder ficar sentado no banco. Ele não chamou você somente para você ficar indo todo dia ao culto, ou seja, toda quinta-feira ou quarta-feira, qual seja o dia de culto da sua igreja. Ele te chamou você, ele te escolheu com um objetivo, né? Então agora Josias ele começa a purificar a cidade. Ele começa a purificar toda Israel agora. Ele vem fazendo esse trabalho, né? O que o presbítero falou primeiro? Antes de Deus te levantar, a necessidade dele levantar alguém. A necessidade dele levantar outro para que você seja levantado, né? É por isso que
para você ser levantado num cargo eclesiástico, há uma necessidade de ter outro na sua frente. O seu pastor e sucessivamente, tá? E agora esse homem ele é levantado. Por quê? A necessidade de levantar aqueles que têm visão, aqueles para poder te ver, né? Aqueles para poder te escolher, aqueles para poder chamar você. Vamos um pouquinho, vamos voltar agora um pouquinho, vamos falar de dois profetas, Elias e Eliseu, né? O que a Bíblia vai dizer sobre Elias e Eliseu? Eliseu estava trabalhando no campo e a Bíblia vai dizer que Elias vem passando. O que Elias vai fazer? Elias vai pegar a sua capa e vai passar sobre Eliseu. Eliseu, naquele mesmo momento, Eliseu vai abandonar tudo. Olha, entenda uma coisa nessa, que coisa linda, né? Aqueles que têm um chamado de Deus, ele entende o seu chamado. Não precisa ninguém falar para ele que ele tem um chamado, né? Ele entende, ele sabe, ele sente nele que ele tem aquele chamado, né? E agora o que vai acontecer? O profeta passa andando e passa a sua capa sobre a cabeça dele, automaticamente ele levanta e larga tudo. O que a Bíblia vai dizer? Que agora Eliseu ele pega os bois que ele estava arando a terra, ele pega tudo aquilo ali, queima e mata os bois e dá de alimento para aquelas pessoas e abandona. Ou seja, ele abandona agora tudo aquilo que vai impedir ele de seguir ao Senhor, ou seja, de voltar para trás, né? O que Eliseu vai fazer? Não, Eliseu vai fazer assim. Eliseu, ele sabia, agora Eliseu, quando o profeta passa aquela capa sobre ele, ele fala assim: ei, eu vou acompanhar o profeta, o Senhor está me chamando para uma obra, eu não posso voltar atrás. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo aquilo que me impede de voltar para trás. Porque se ele deixasse os bois, quando a situação ficasse ruim para ele, o que ele iria falar? Né? A situação tá ruim, eu vou voltar lá para a terra do meu pai, vou voltar à terra de novo. Agora, ele não tem como voltar para trás, né? E de repente, você para ser usado por Deus, você tem que fazer igual ele, tirar aquilo que te impede, aquilo que faz você olhar para trás. O que está fazendo você olhar para trás nessa noite? O que está te impedindo você homem de Deus, você mulher de Deus, de ser usado nessa noite, né? Muitas vezes você fala: presbítero, eu quero ser usado na palavra, eu quero ser usado em revelação, eu quero ser usado em profecia, mas entenda uma coisa, você para ser usado depende de você, né? O chamado, ele está sobre a sua vida, tá? Aquele que almeja ser um obreiro, boa coisa ele almeja. Tá? Aquele que almeja estar na obra, aquele que almeja fazer obra social, você que gosta de fazer obra social, tem chamado para fazer obra social, não volte para trás. Ou você que fazia obra social, volta a fazer de novo. Você sabe por quê? Se Satanás se levantou, porque eu estava dando certo, porque você estava no caminho certo, né? Vamos voltar lá agora para voltar falando do rei Josias, né? E agora Deus levanta esse rei para poder passar um pente fino em Israel, né? E nessa caminhada que esse rei está fazendo esse trabalho em Israel, ele vai para a parte principal. Você sabe qual é? A parte principal que eu fico maravilhado com Josias é quando Josias agora, ele depois de primeiro, ele faz por etapa. Tudo na nossa vida é degrau, né? Primeiro, você se limpa, né? Primeiro, você se separa. Não é assim que funciona? Primeiro, você limpa tudo, você tira tudo aquilo que é imundo. O que Josias vai fazer? Ele vai tirar tudo que é idolatria, tudo aquilo que atrapalha adorar, tudo aquilo que atrapalha buscar. Mas você depende da nossa assim: ô presbítero, eu não adoro ídolo não, mas você adora outras coisas. Além de ídolo, tem tantas outras coisas que eu e você adoramos, tantas outras coisas que eu e você muitas vezes não conseguimos nos libertar, né? Aquelas coisinhas pequenininhas que nos atrapalham de ter a comunhão com Cristo Jesus. E nessa noite ele está falando para você, primeiramente ele quer te usar, mas há uma necessidade de você limpar a casa. Agora você passou um pente fino em Israel, passou um pente fino na casa, agora Josias ele entra para a parte central, que sabe qual que é? A parte da adoração.
Josias agora ele vai para a parte da adoração. Se você tiver aí com o seu exemplar da Bíblia, você vai ver que onde nós estamos lendo nessa noite é 2 Crônicas 24. Amém? E no verso 8, Josias agora ele vai mandar que restaurasse o templo. Olha só que coisa linda. Josias agora manda que os seus homens restaurem o templo, que os seus moços vão para a casa do Senhor, aonde é o lugar de exaltação, onde é o lugar de adorar o Senhor. Manda que chegasse lá, manda que purificasse o templo, reformasse o templo do Senhor. Olha só que coisa maravilhosa o que o Senhor está falando para você nessa noite. Há uma necessidade de você restaurar o templo. Há uma necessidade de você agora fazer uma reforma, né? O que é reforma? Reforma é você tirar tudo aquilo que é velho e colocar novo. Se a parede está descascada, você vai, descasca aquela parede, embalsa ela de novo e fica bonitinha. Se tiver rachada, você vai lá e corta o rachado e tampa as brechas. Eita glória, coisa linda, né? Olha só a receita que o presbítero está te passando nessa noite para você poder ser usado por Deus. Olha só que coisa linda o presbítero está falando nessa noite para a sua vida, né? Agora, há necessidade de primeiro limpar agora o templo. Por quê? O templo, a casa, é um lugar onde diversas pessoas vão fazer habitação. E se você não tiver uma casa bonita, se você não tiver uma casa adornada, as pessoas que entram e olham para ela falam o que de você? Fala que você não tem zelo. Fala que você não é zeloso, mas quando ele entra dentro da sua casa e vê que a sua casa é limpa, a sua casa é bem arrumada, o que ela fala? Poxa, fulano de tal, ele é zeloso. Deus abençoa ele, que coisa linda, casinha bonita. Não é assim que falam? Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe. Não é assim que funciona? Então agora, Josias ele entra no templo do Senhor e começa a fazer um trabalho lá. Entenda uma coisa, quando você começa a mexer com a obra de Deus, quando você começa a reformar o templo, quando você começa a trabalhar sobre a casa, as estruturas, tudo aquilo que está escondido começa a aparecer. Não é assim que funciona? Se tiver algo escondido, vai vir à tona, porque Deus ele não deixa ficar escondido. Agora, o que a Bíblia vai dizer? Né? Que o povo esqueceu das leis do Senhor. O povo se esquece dos mandamentos de Deus, né? Então o que agora vai acontecer? A Bíblia vai falar que quando eles estão mexendo no altar, aonde o sacerdote ficava, o que eles vão, quando ele quebra o altar, o que eles vão encontrar, né? Eles vão encontrar um livro, né? Eles vão encontrar, olha só, você só vai conseguir encontrar alguma coisa se você estiver na casa do Senhor. Você só vai conseguir ver algo se você estiver na casa. Agora a Bíblia vai falar o quê? O livro estava escondido dentro da casa. Como é que você vai descobrir se você não está na casa? Como é que você vai descobrir que você não está no templo? Como é que você vai descobrir que você não se dispôs a deixar o Senhor fazer uma mudança dentro da sua casa? Você não deixou que o Senhor ele muda o seu jeito de ser, a sua maneira de agir. Como é que Deus ele vai fazer uma obra? Como é que Deus ele vai mudar? E o que agora a Bíblia vai dizer? Que eles descobrem que há um livro ali. E esse livro, ele está esquecido, porque tudo aquilo que chama a atenção do povo, que vai chamar você para uma responsabilidade, o povo, ele deixa de lado, né? O povo, ele esquece. E agora quando aqueles homens, eles pegam aquele livro, eles não abrem aquele livro. Entenda a coisa. Deixa o presbítero passar uma mensagem para você. Agora, olha só o que eles vão fazer. Eles vão pegar aquele livro e vão levar até o rei.
eles não vão abrir aquele livro e vão ler. Você sabe o que acontece? Deixa eu passar uma mensagem de Deus para você nessa noite. Você sabe o que Deus ele está fazendo com você? Deus ele está te levantando dentro da sua igreja. Você começa a ver as coisas. Você sabe o que você fala? Você fala que você vai sair da sua igreja. Se Deus ele está te mostrando alguma coisa, não é para você falar com A, não é para você falar com B, é para você chegar na sua liderança e você conversar com ela. Você sabe por quê? Se Deus ele está te mostrando alguma coisa de errado, é para você conversar com a sua liderança. Se Deus ele te escolheu para te mostrar, você sabe o que você fala? Eu vejo muita coisa errada. Se você está vendo alguma coisa de errado, chama o seu líder para conversar. Chega até ele e fala com ele: meu líder, isso está errado, aconteceu isso, meu pastor, vamos conversar. Não pega, não posta na internet, não espalha. Se você viu seu irmão pecar, não espalha. Você chega para a sua liderança e conversa com a sua liderança. Você sabe por quê? Porque o nosso evangelho está sofrendo, a igreja ela se encontra sofrendo por causa do próprio evangélico. Você sabe por quê? O ímpio, ele não vai na igreja para poder saber o que está acontecendo lá dentro. Você já parou para analisar? Tá? Muitas vezes tem esposos que não se convertem porque quando a sua mulher está deitada na cama, ela conta tudo o que aconteceu dentro da igreja. Ela fala para o seu marido o que aconteceu. Você sabe o que o marido fala? Eu me converter, eu nunca vou ser crente. Crente dessa maneira, né? Eu vou ser crente dessa maneira. Você sabe por quê? Usamos de falta de sabedoria, porque nem tudo pode se contar. Aí você fica reclamando: mas meu marido não se converte, a minha esposa não se converte. Mas por que ela não se converte? Porque tudo que acontece você fala, né? Porque tudo que acontece você posta. Fulano de tal pecou, você vai lá e posta. Bertano pecou, você vai lá e posta, né? Tudo que acontece dentro da casa, as pessoas do lado de fora, elas só sabem porque nós contamos. Porque você conta, né? E agora o que vai acontecer? Alguma coisa está acontecendo dentro da casa, né? Está acontecendo algo dentro da casa e tem que haver uma mudança, tem que haver um trabalho. Então agora ele pega esse livro e leva para o rei. E quando o rei agora ele lê esse livro, né? Quando ele examina esse livro, ele chega a uma conclusão. Ele fala assim: o povo está pecando, né? Há uma necessidade de consultar um profeta. E é nessa hora que você vai entrar. É nessa hora que Deus ele não vai começar a te enxergar, não. É nessa hora que ele vai apontar para você, porque ele já está vendo você, né? É nessa hora que ele vai apontar para você. É nessa hora que ele vai apontar a necessidade de Deus usar um profeta. E mas cadê agora os grandes profetas? Não, eu não quero saber de grandes profetas. Eu quero usar aqueles que estão na parte de baixo, porque se você examinar aqui no 34, versículo 22, ela morava na parte de baixo, ou seja, a parte baixa de Israel. Entenda uma coisa: Deus nessa noite ele está querendo usar aqueles que estão na parte de baixo, ou seja, não aqueles que estão em cima, mas aqueles que estão embaixo. Tá me entendendo essa noite? Nessa noite Deus ele está querendo te usar. Nessa noite Deus essa mensagem é para você, que está se achando incapaz. Você que acha que não pode ser usada. Você, homem de Deus, que está achando nessa noite que Deus ele não te usa, né? E agora o que ele vai fazer? Ele vai falar assim: não, tem o profeta Jeremias, tem o profeta fulano de tal, tem o profeta não sei quem. Tem uma lista de profetas, tem uma lista de homem de Deus. Mas Deus ele vai riscar todo mundo e vai falar assim: eu não quero usar ele, eu quero usar aquela ou aquele que está lá na parte de baixo. Eu quero usar aquela que está lá na parte de baixo, aquela que quando fecha a porta do quarto e começa a orar, eu abro a comporta do céu, aquela que está lá na parte de baixo, a qual está buscando, a qual está pregando, em meio àquela situação lá. Agora ela levanta o rei e eu falo: não, o rei agora ele vai em direção àquela mulher, ele manda os seus
os seus homens, ele manda os seus homens de confiança aí ter com aquela mulher. Entenda uma coisa nessa noite, Deus ele vai enviar pessoas para você, para que você seja usado para ele. Há uma necessidade nessa noite de você se preparar, há uma necessidade nessa noite de você estar preparado para que Deus ele venha fazer o seu ID. Entenda uma coisa, a profetisa ela não tinha medo. Entenda nessa noite que Deus agora ele está usando aqueles que estão na parte de baixo de Israel. Ei, entenda uma coisa nessa noite, aqueles que estão na parte de cima, eles não estão querendo mais ser usados. Aqueles que estão na parte de cima agora estão escondidos. Aqueles que estão na parte de cima agora não estão falando nada. Entenda nessa noite, eu estava escutando uma live de uma irmã ontem também. Ela falou algo que me chamou a atenção. Cadê os grandes cantores? Cadê eles? Onde que eles estão? Em que lugar que eles estão? Ei, nessa noite Deus está chamando você que está na parte de baixo. Nessa noite Deus está chamando você que está na parte de baixo. Está todo mundo escondido, está todo mundo resguardado. Você sabe por quê? Cadê os louvores? Cadê as músicas? Cadê aonde que se encontra? Cadê os grandes pregadores? Deus nessa noite está chamando você que está na parte de baixo agora para você poder ser usado. Ei, chegou o seu momento. Chegou o seu momento. Agora é a sua vez. Agora Deus falou assim, ei, o povo pecou, tem alguma coisa de errado dentro da casa. Achamos algo errado, há uma necessidade agora de chamar um profeta. Não podemos chamar um profeta que está no meio, porque o profeta que está em cima, ele não quer ser usado. Vamos chamar aquele que se encontra na parte de baixo. E Deus nessa noite está chamando você. Deus nessa noite está convocando você, meu amado, minha amada, para poder ser usado, para que Deus ele venha fazer algo a respeito de você. Ei, você sabe o que você falou, presbítero? Nunca vão me ver, porque eu moro na parte de baixo. A parte de baixo é um lugar onde o rei não vem. Ei, entenda uma coisa, mas o rei dos reis, ele vai até onde você está. O rei dos reis, ele vai aonde você está. O rei dos reis, ele vai aonde você está habitando. O rei dos reis, ele vai aonde você está e faz uma obra. Você sabe por quê? Porque há uma necessidade de buscar aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus vai falar quando ele chega ali naquele poço ali, quando ele vai para Jericó ali, ele chega naquele poço, ele fala com aquela mulher, olha, chegará um dia que não adorarão mais naquele monte, nem naquele lá. Ele vai falar assim, olha, chegará um dia que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Ei, entenda uma coisa nessa noite, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, né? Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Você sabe por quê? Que muitas vezes fazer a obra de Deus não tem lucro, não traz benefício próprio para a vida do homem, né? Muitas vezes ser alimentado pelos corvos, muitas vezes ser Elias é muito complicado, muitas vezes ser Eliseu é muito complicado, muitas vezes as pessoas não querem ser Elias, muitas vezes as pessoas não querem ser Eliseu. Você sabe o que está acontecendo dentro dos nossos templos? Nós somos os próprios culpados por estar pagando para pregadores trazer a palavra, ou seja, a igreja está se prostituindo. Quando você paga para você ter um louvor, quando você paga para você ter uma palavra, isso se chama prostituição. Quando o homem ou a mulher ele está se prostituindo, ele vende o seu próprio corpo, e a igreja está se vendendo, a palavra está sendo vendida, a palavra não está sendo pregada. Você sabe por quê? Se você for lá no final do livro de Mateus vai falar assim, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulo. Ele não manda você ir lá e cobrar para você poder pregar. Ele não manda você ir lá e cobrar uma grande quantia para você poder estar fazendo a obra de Deus. Porque a Bíblia fala, se você recebeu de graça eu te dou, né? O que os dois discípulos de Jesus vão falar ali em Atos dos Apóstolos, quando eles chegam no templo para poder adorar, que eles encontram aquele homem sentado pedindo esmola, que o homem estende a mão para ele e vai falar assim, olha só, olha para nós, não temos prata, não temos ouro, mas tudo que temos nós te damos.
Isso é evangelho. Isso é você seguir Jesus, né? O evangelho não é oba-oba, o evangelho não é engano. Nessa noite eu estou te apresentando um evangelho que vai ser difícil, o evangelho de dificuldade, né? Você vai ser abençoado? Você vai, mas você vai passar por prova, você vai passar por momento difícil. Você vai passar por tribulação. Uda, ela era uma profetisa usada por Deus, mas ela estava no período até mesmo esquecida. De repente você se encontra esquecida, mas Deus ele está levantando uma situação para que você venha ser usado. Entenda uma coisa, aproveita essa situação, aproveita esse momento de crise para que Deus ele venha te usar. Você sabe por quê? Porque os que estão em cima não estão querendo ser usados. Né? Os que estão em cima não estão querendo profetizar. Pouquíssimos homens de Deus estão se levantando para profetizar. Pouquíssimo homem de Deus está levantando nessa noite para poder adorar. E Deus, nesta noite, Ele está chamando você. Está chamando você, homem de Deus, você, mulher de Deus, para um compromisso. Entenda, Uda, uma mulher que foi levantada em meio a uma sociedade machista, onde as mulheres não podiam profetizar. Ei, entenda a coisa, nosso Deus é um Deus que ele contraria a estatística. Nosso Deus não há aquele quem, vai ser usado fulano e não, Deus, é Deus que nós estamos falando, é Jesus que nós estamos falando. Ele escolhe quem ele quer usar. Marcelo, a paz do Senhor, meu querido, que Deus te abençoe. Entenda nessa noite, é ele que escolhe, não tem sociedade, não tem homem, não tem mulher, não tem criança. O que Josias? Ele escolhe quando Josias era criança. Josias entende o seu chamado. Agora há uma necessidade daqueles que entendem o seu chamado levantar aqueles que estão embaixo. E agora, através de Josias, Deus levanta Uda na qualidade de profetisa. Ei, entenda uma coisa, Deus vai levantar alguém para que você seja levantado essa noite. Ei, entenda uma coisa, Deus vai levantar alguém para que acredite no seu ministério. Deus está levantando alguém para que acredite no seu chamado. Você sabe por quê? Outrora você está dentro da casa do Senhor, muitas vezes acontecendo, sabe o quê? Com o ministério enterrado. A necessidade que alguém enxergue o seu ministério. Nessa noite Deus está levantando alguém para que você seja levantado, para que você homem, para que você mulher de Deus nessa noite seja levantado por Deus. E agora o que vai acontecer? Não importa a situação, não importa o tipo da sociedade que você vive, não importa a igreja que você é. O presbítero lá não levanta ninguém. Entenda uma coisa, quando Deus ele quer fazer, ele faz em qualquer lugar. Não adianta você falar que aqui não é o lugar. Você sabe por quê? Porque não tem lugar para Deus, tá? Não tem lugar. Uda estava na parte baixa. Agora vai lá e procura Uda, entenda. Deus ele te enxerga lá onde que você tá. Deus ele te enxerga lá onde que você tá. Na situação que você tá, ele te enxerga. Ele não precisa de ninguém para poder apontar para você, não. Ele tá vendo aonde você tá. E agora o que ele vai fazer? Agora ele vai mandar que o rei, olha só, entenda uma coisa, agora ele vai levantar um rei para que levante você. Ele vai levantar alguém para que levante você. Há uma necessidade de você ser levantado. Você sabe por quê? Porque nem você acredita no seu ministério. Alguém vai acreditar no seu ministério. Alguém vai acreditar em você. Ravasso, remenda levasso. Entenda nessa noite, aqueles que têm chamado, aqueles que é chamado para uma obra, aparentemente ele passa como esquecido. Aparentemente ele passa como esquecido. Entenda uma coisa, se você examinar as Sagradas Escrituras, você não vai ver um homem de Deus que não passou por um momento difícil. Você não vai ver nas Sagradas Escrituras um homem de Deus que não passou por prova. Você não vai ver um homem de Deus que foi levantado e muitas vezes quis fugir. Muitas vezes quis fugir do seu ministério. Elias, ele quis fugir. Jacó, ele quis fugir. Moisés, ele quis fugir. Todos os homens, eles quiseram fugir. Adriano, a paz do Senhor, meu querido.
Agora, entendo a coisa. Mas ele fala assim, eu vou arrumar uma situação para que você seja usado. Agora o que Elias vai falar? Elias agora na sua ignorância, Elias vai falar assim, só tem eu na qualidade de profeta. De repente o presbítero está aqui falando com você, tá falando, olha só a minha ignorância, só tem um presbítero Jucimar que na qualidade de homem de Deus, não só tem eu, hein? Ainda tem 100 que não se dobraram o seu joelho perante a Baal, ainda tem 100 profetas, ainda tem uma coisa nessa noite, ainda tem profeta e profetisa de Deus que não dobraram o seu joelho, que não se entregaram em meio às circunstâncias, que não se entregaram a Satanás, que continua adorando, ainda que está na seca, ainda que falta água, ainda que está faltando tudo, mas está adorando. E Deus agora fala com Elias, Elias, tem profeta, Elias. Você está se preocupado com quem? Ainda tem 100 profetas que eu tenho guardado, entenda a coisa. Você sabe por que nessa noite você está habitando na parte de baixo? Porque Deus está te guardando. Deus está te guardando para você no momento certo, Ele te usar. No momento certo Ele vai criar a ocasião necessária para que você venha a ser usado. Você sabe por quê? O Senhor Ele não te botou aí nesse lugar à toa. O Senhor não te levou para ir à toa. O Senhor não te levou para ir à toa. Ei, entenda a coisa, continua trabalhando na obra, continua fazendo a vontade de Deus, continua orando, continua buscando, continua clamando. E agora a Bíblia vai dizer o que? Uda habitava na parte de baixo. Uda habitava numa parte de Israel que os que estavam em cima não olhavam. Entenda a coisa, quem está em cima normalmente não olha para baixo. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo legal. Quando você vai no supermercado para você comprar um alimento, né, para sua casa, você sabe qual é a prateleira que você olha? São as duas primeiras prateleiras. Você sabe por quê? Porque é onde que a sua visão, ela é aqui, ó, no meio. Você não olha para baixo. Entenda uma coisa. Você olha para o meio. Olha só como que você é, hein? Você olha para o meio. Quando a mercadoria do meio acabar, você olha para cima. Quando a mercadoria de cima acabar, aí que você vai olhar para baixo. Olha só. Primeiro, olhamos para o meio. Você sabe por que eu te digo isso? Se você for, vou te ensinar um segredinho. Quando você ir no supermercado, a prateleira mais cara do supermercado é a do meio. Sabe por quê? Porque é onde que as pessoas vão primeiro. É onde que bota as mercadorias de destaque. Ei, entenda a coisa, o destaque de Deus é diferente, amado. O destaque de Deus é diferente, amada. O destaque de Deus é diferente. O destaque de Deus não se encontra na prateleira do meio. O destaque de Deus não se encontra na prateleira de cima. O destaque de Deus se encontra na prateleira de baixo. Na prateleira de Deus é diferente. De repente o homem ele só olha para o meio e olha para cima, mas Deus não. Deus ele olha para baixo. Deus fala, ei, se você quiser subir, você tem que descer. Para eu te ver, você tem que descer. Ramanto quente surmiende cai. Entenda algo nessa noite, com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Você sabe o que acontece com você? Você se acha incapaz porque você está na parte de baixo. E que você sabe o que ele está falando nessa noite? Ei, os que estão embaixo eu vejo primeiro, os que estão em cima eu vejo por último. Ei, os humilhados serão exaltados e aquele que se exalta serão humilhados. Ei, aquele que se exalta será abatido. Você sabe o que você está falando nessa noite? Você está reclamando do que você não tem. Você sabe o que vai acontecer?
Aquele que te alimenta tá falando, tá jogando na sua cara, mas você sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele vai precisar de você para ser alimentado. Na hora ele vai precisar de você para ser alimentado. Você sabe por quê? Porque Deus, ele pega aqueles que estão embaixo e coloca em cima, e aqueles que estão em cima ele coloca embaixo. Ei, esse é meu Deus. Esse é meu Deus. Esse é meu Deus. Esse é meu Deus que escolhe pessoas que não são qualificadas e qualifica. Esse é o meu Deus que escolhe pessoas que aos olhos humanos não têm qualificação. Aos olhos da sociedade não tem mais jeito. Esse é o meu Deus. Deus, nessa noite, ele está te chamando. Deus, nessa noite, ele está te chamando você para um propósito. Te chamando você, nessa noite, você homem, você mulher, você Uda. Nessa noite, ele está te falando, ei, eu estou te vendo. Eu estou te vendo, eu estou criando a situação para poder te tirar daí. Eu estou criando a situação para poder te tirar daí. Deus, nessa noite, ele cria a situação, ele vai... Não se preocupa não, você sabe por quê? Porque ele vai levantar. Ele já está fazendo, já está trabalhando. Ramanto kenderevaso. Ravasso remenderevaso. Ele já está fazendo. Remende canto rimienderevaso rimienderevaso. Ramanto kenderevaso rimiendecai. Ei, ele está mudando circunstância nessa noite. Ei, ele está abrindo porta. Ei, nessa noite ele está aqui. De repente você está achando ei, que para você não tem mais jeito. Mas ele está te dizendo nessa noite, eu sou o Deus que cria circunstância, eu sou o Deus que levanto, eu sou o Deus que faço, e o homem na canto não entende, ei, Deus, nessa noite, ei, ele está te levantando. Deus, nessa noite, ele está te capacitando. Entenda uma coisa, e agora, Uda, ela vai entregar tudo aquilo que Deus mandou. Tudo aquilo que Deus mandou, agora ela vai profetizar a respeito daquele assunto. Ela vai profetizar a respeito daquele assunto. Ela vai profetizar nessa noite a respeito daquilo que estava oculto. Você sabe por quê? Os que estão na parte de baixo, eles têm o... Sabe por que eles estão na parte de baixo? Porque eles são pessoas verdadeiras. Porque eles são pessoas que quando são usadas, eles não pegam mentira. Eles, quando Deus fala com eles entregam aquilo que Deus quer para entregar. Ele fala mesmo, não esconde. Ei, você não pode esconder aquilo que Deus te deu. Você não pode esconder aquilo que Deus manda você falar. Você sabe por quê? Não tem coitadinho para Deus. Não tem coitadinha para Deus, não. Se Deus, ele fala, ei, todos são convidados para a salvação. Ramanto quem e ele fala, nessa noite eu estou chamando os que estão na parte de baixo, porque os que estão na parte de cima não querem ser usados. Então eu vou chamar os que estão na parte de baixo para poder clamar. Eu vou chamar os que estão na parte de baixo para poder adorar. Eu vou chamar os que estão na parte de baixo nessa noite para poder me buscar. Você sabe por quê? Porque as escrituras falam, se eu e você não clamar, as pedras clamarão. Se você não buscar, as pedras clamarão. E o que Jesus vai falar? Pedro, tu é pedra, sobre essa pedra edificarei a igreja. Ele vai falar, eu vou pegar aquele que não presta, eu vou pegar o insignificante e vou transformar num adorador. Eu vou lá na parte de baixo, eu vou lá e vou tirar aquela pessoa de onde está e vou transformar num homem, vou transformar numa mulher de Deus e vou edificar, vou levantar, vou capacitar e vou usar nessa noite na minha casa. Ravasso remenderevasso.
Remanto quente leva surmiende cai. Ravasso remende leva surmiende cai. Ei, entenda algo nessa noite. Deus não te esqueceu. Entenda nessa noite, Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Deus, ele não te esqueceu nessa noite. Remente quende levasso. Ravasso remende levasso. Nessa noite ele está entrando no seu lar. Ramanto quende levasso rimiende cai. Visitando a sua casa. Ravasso remende levasso. Essa situação que você está vivendo na Ravassori Endecai está mudando, né? Cantarai, Nerivassuri Endecai. Esse negócio na Ravassor. Rimiende Revassuri Endecai. Rimionde Revassuri Endecai. Fica Ravassuri Endecai na minha posição na Ravassor. E Enderevassuri Endecai. Nereando Kossi e Enderevassuri. Rionde kendere vasurmiende kai. Ravasurmiende revasurmiendo ravasuriende kai. Porque eu sou o Deus naravassor que capacita ni enderevas. Que chamo naravassori endecai. O homem ne cantarai. Rionde ri avassor antes de nascer ne cantarai. Pelo seu nome naravasurmiende kai. E com Ravassuri endecai, e contemplo na Ravassor endecai dentro do seu lar, na Ravassuri endecai, essa situação na Ravassuri endecai. Estou mudando Ravassuri endecai. Diversas situações na Ravassuri endecai, que nessa semana na Ravassuri endecai. Rionde kendereva surmiende cai. Pensou em desistir na Rava surmiende cai. Rava sori ende cai. Rimiende reva surmiende cai. Rava sori anto rimiende revas. Ei, na Rava surmiende estou Rava surmiende cai. Nessa prova, naravaço contigo, ne canto, riendecai. No momento certo, naravaço, riendecai, eu abrirei, naravaço, uma porta, ravaço, rimiendecai. Aonde tu, naravaço, rimienderavaço, irá passar, naravaço, riendecai. Rienderavaço. E essa prova, ravaço, rimienderavaço, irá cessar. Ravaço, rimiendecai. Que a minha graça naravasuriei, a minha paz ne cantarai, seja com a minha igreja naravasuriendecai. Oh, aleluia! E guarde essa palavra no seu coração. Deus está chamando você, Uda. Profetiza. Deus está chamando você, homem de Deus. Profeta, Deus está te chamando você nessa noite para que venha profetizar. Deus está te chamando você nessa noite para que Deus ele venha te usar em espírito e em verdade. Amém? Que você fique com essa palavra no seu coração, que Deus ele venha te abençoar fortemente, né? E não deixa de estar compartilhando esse vídeo, né? Não deixe de estar compartilhando com seus irmãos. Amém? Me siga também lá no meu canal também. Para que Deus ele venha te abençoar. Né? Para que a igreja ela venha a ser abençoada. Para que você, igreja de Cristo, seja abençoado. Você que nessa noite está precisando de oração. Deixe o seu pedido de oração aí. Que o presbítero vai estar orando pela sua vida. Né? Escreve aí, presbítero, eu preciso de oração, presbítero, as portas estão fechadas para mim. Ora pela minha vida, ora pelo meu ministério. Tá? Graças a Deus que até os dias de hoje, todas as pessoas que pediram oração sobre porta de emprego, as portas foram abertas. Você sabe por quê? Porque não é o presbítero. É o Senhor que abre as portas. Se você está precisando de... está com problema sentimental,
dentro do seu lar, bota aí, deixa o seu pedido, escreve aí. Presbítero, estou precisando de oração. Ora pela minha casa, ora pela minha família. Que nessa noite estaremos orando pela sua vida e pela sua casa. E não esqueça de estar curtindo, de estar divulgando. Você sabe por quê? Para fazer a vontade de Satanás tem muita gente, mas para fazer a vontade de Deus são poucos, tá? E Deus nessa noite está te escolhendo para poder fazer a vontade dele. Amém, irmã? Estaremos orando para você sim, para que Deus ele venha abrir uma porta de emprego para você. Amém? No término estaremos orando sim pela sua vida. E Deus ele vai te abençoar. Em nome de Jesus. E ainda que as pessoas estão falando que tem uma crise aí, mas o meu Deus ainda não entrou em crise. O meu Deus ele não está em crise. Amém? O meu Deus não há crise. Ele abre porta onde não tem porta. Ah, glória a Deus, aleluia. Porque ele é fiel, basta somente crer. Amém? Vamos estar orando nessa noite pela sua vida? Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu venho, Senhor, orar, Senhor, nessa noite, Senhor, pela vida, primeiramente pela vida dessa irmã, Senhor, a qual o Senhor está, Senhor, necessitando de uma porta de emprego. Meu Deus, eu oro pela vida dela, Pai, eu oro pela casa dela, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que ela precisa, Senhor. Ela, Senhor, só falou da porta de emprego, Senhor. Meu Deus, mas nessa noite visita o seu lar, visita a sua casa. Pai, abre, Senhor, as portas. Começa a trabalhar nessa noite sobre o ministério dela. Vai, Senhor, trabalhando de maneira extraordinária. Eu venho te pedir nessa noite. Eu oro, Pai, ainda pela vida do Marcelo, pela vida do Osias, Senhor, pela vida, Senhor, de todas as pessoas, Senhor, a qual participaram dessa live. Eu venho orar, Senhor, e pedir por cada uma dessas vidas, Senhor. Eu peço por cada filho nessa noite, por cada mãe, Senhor, por cada irmão. Eu venho te pedir nessa noite, Pai, pessoas que não conseguem dormir, a qual o Senhor está com insônia. Eu venho te pedir, Senhor, que venha ter, Senhor, uma ótima noite de sono. Eu venho te pedir, Senhor, que venha abençoar nessa noite. Pai, trabalha, Senhor, sobre cada ministério nessa noite. Eu te peço, Senhor, para aqueles que têm o seu chamado, Pai, que nessa noite eles possam ter sonho, que eles possam ter, meu Deus, revelação da parte de Deus. Pai, venha chamar cada um para uma responsabilidade, venha chamar cada um para um querer, Senhor. Eu oro nessa noite por todo o meu país, Senhor. Eu oro nessa noite, Senhor, por todas as igrejas. Eu oro, Senhor, nessa noite por todos os governantes, Senhor. Eu oro pela igreja de Cristo Jesus. Eu oro por cada membro nessa noite. Pai, em especial, Senhor, eu venho a te pedir, Senhor, pela necessidade do seu povo. Pai, eu oro nessa noite, Senhor, pelas faltas do seu povo, Pai. Abre porta para onde não tem porta. Meu Deus, que as pessoas, meu Deus, venham contar testemunho, Senhor. Que telefone, meu Deus, venha tocar, Senhor, e o Senhor venha chamar, Senhor, essa pessoa para trabalhar, Senhor, onde você botou o seu currículo. Que venha, Senhor, ser escolhido nessa noite para poder trabalhar, Senhor. Que haja testemunho, Senhor, o seu nome venha a ser glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Pai, assim pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus nessa noite ele venha falar melhor no seu coração, né? Que dizer para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aqueles que andam na sua vontade. Que Deus nessa noite ele venha te abençoar, venha te dar um resto de noite abençoada na presença do Senhor. E não esqueça, compartilhe, né? Ore pela vida do presbítero, né? Porque o Senhor é bom e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus ele venha ser contigo e venha te abençoar nessa noite. Glória a Deus. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Que você venha nos acompanhar, venha nos seguir. Que Deus tenha uma palavra de bênção para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Fica todos na paz, em nome de Jesus.